A Associação Viva Amazônia, isso mesmo, Fábio. Lembrei. Vamos lá. Vamos começar a live 10, como alinhar o seu interesse com o interesse da empresa parceira, né? Essa é uma questão que eu acho que às vezes pode passar desapercebido, mas se você não conseguir fazer um alinhamento de interesses entre o seu posicionamento, os seus valores, a sua atuação com a sua empresa parceira, que você está querendo formalizar uma parceria, você está querendo que a empresa seja apoiador do seu projeto, do seu programa, ou que você esteja prestando algum serviço de impacto social, como, por exemplo, um programa de aprendizagem, que é o que a gente faz aqui, por exemplo, se não tiver esse alinhamento, chances são que dificilmente isso vai dar um resultado produtivo para ambas as partes no longo prazo. Então, a gente tem que ter clareza disso. É fundamental ter um alinhamento de interesses. E interesses aqui não é só interesse, mas também de alguns valores, na minha opinião, tá, gente? Então, a primeira coisa que é importante a gente definir, ou a gente estar presente, é que nós temos DNAs diferentes. Tá? Normalmente, quem atua no terceiro setor, quem dirige uma instituição, tem um DNA diferente das empresas, da indústria, do mercado. Tá? Eu acho que eu tenho uma certa propriedade para falar isso, porque eu já tive em cada um desses setores, né? Eu já fui gestor, diretor de uma indústria, a maior beneficiadora de malha, indústria têxtil do estado do Rio de Janeiro, por quase 15 anos. Eu estou no terceiro setor há quase 20, né? E eu tive um período de 4 anos, e aí eu acho que pouca gente sabe disso que está assistindo, que eu tive também a oportunidade de conhecer a gestão pública. Porque em 2012, o prefeito eleito aqui na cidade, o Dr. Aloysio, o médico neurocirurgião, me convidou para assumir a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. E eu topei, porque era uma proposta muito diferente, né, muito mais, uma gestão mais moderna, de não politizar a gestão pública. E eu me entendo como gestor, então era uma ótima oportunidade para conhecer a máquina pública por dentro. Então eu queria contar um pouquinho a minha percepção de quem está vivendo o dia a dia, seja numa indústria, numa empresa privada, seja no terceiro setor, seja no setor público. E eu falo isso porque o ponto de partida nesse processo, para você fazer um alinhamento de interesses, é você entender o DNA do parceiro, entendeu? Porque a gente se agarra muito nos nossos interesses, na nossa visão de mundo, nos nossos valores, e esquece que o mundo é muito mais complexo do que a visão que a gente tem dele. Então, assim, uma das percepções que eu tinha mais claro, não vou ficar aqui a live falando disso, exatamente disso, mas que eu tive mais claro nesse processo foi o seguinte: quando eu era diretor da indústria, uma indústria têxtil, né, aqui no estado do Rio, aqui em Macaé, a gente tinha que matar um leão toda semana. A gente tinha um planejamento de trabalho que normalmente era semanal, para a fábrica rodar. E assim, era uma luta para conseguir as encomendas da semana seguinte, para a fábrica não parar, porque vai desligar a caldeira, vai parar a máquina. Isso gerava uma série de prejuízos para a indústria quando você não está trabalhando a todo vapor. Então, essa era uma percepção muito clara, era uma angústia diária, né? E na empresa privada, gente, eu não sei quem está me assistindo, que é da iniciativa privada também,
o tempo passa muito mais rápido. Por quê? Porque é um processo assim, muito acelerado de responsabilidades da folha de pagamento. Às vezes você faz um vale no meio do mês para os funcionários, você tem as despesas da empresa, você tem os boletos se acumulando, né? E isso, gente, eu estou falando aqui a minha visão, tá? Eu sempre gosto de fazer esse parênteses aí. Não quer dizer que é verdade, mas é a minha percepção. Então, na iniciativa privada, a minha percepção era o seguinte: era um processo muito, muito forte do bolso para boca. Era semanal o processo, às vezes até diário. Tá? Então, por exemplo, você fazia um planejamento? Fazia, mas você no tamanho de empresa que a gente tinha aqui, não era o melhor planejamento do mundo, porque era do bolso para boca. Tá? Lógico, empresas muito grandes conseguem fazer um planejamento maior. Mas, enfim, você fazia, você fazia uma gestão muito no dia a dia ali dessa coisa. Então, por exemplo, uma coisa que você tinha pouco tempo, muito, muito normal isso em micro, pequenas e até médias empresas, você tem muito pouco tempo para reunião, para discutir, para debater, para poder filosofar. É muito ali no campo de batalha, chão de fábrica ali, tá? Desenvolvendo o trabalho. Quando eu fui para... A empresa quebrou, enfim, foi horrível e tudo mais, e aí surgiu a oportunidade, eu fui para o Viva Rio, já falei isso algumas vezes para vocês, eu acabei indo trabalhar com o Viva Rio, com um programa de desenvolvimento comunitário que chamava Comércio Solidário, que era no desenvolvimento de cooperativas de costuras, enfim, artesanato, tinha uma série de coisas. E nesse processo lá, quando eu chego no Viva Rio, era um projeto que eles tinham lá, um financiador, que tinha um convênio, um contrato, eu acho, não lembro bem, isso já faz muito tempo, que tinha 1 ano de duração o contrato. Quando eu cheguei, faltava, sei lá, 11 meses. Tá? Gente, para quem vivia matando um leão todo dia ou toda semana, melhor dizendo, quando eu chego na empresa, numa instituição, numa organização, e aí você trabalha numa janela de tempo anual, eu pirei. Eu falei, caralho, isso é surreal. Né? Porque você tinha muito mais tempo para planejar, para discutir, para controlar, para fazer indicadores, para fazer uma série de coisas. Que lá na indústria não tinha esse tempo, não tinha esse braço, porque era tudo muito no chicote. O fato é o seguinte, o que eu quero te trazer presente aqui? O DNA da indústria, das empresas, é diferente do DNA do terceiro setor. No sentido do seu propósito, no sentido dos seus objetivos. Tá? Na prefeitura, por exemplo, uma coisa que me deixava... que foi o que eu abreviei minha passagem lá, eu fiquei um mandato do prefeito, o prefeito ele foi reeleito, me pediu para continuar, mas eu agradeci muito, mas não quis continuar. E ninguém entendia, né? Os servidores lá da prefeitura não entendiam. Como é que você não quer continuar, rapaz? Vai perder a chance de continuar sendo secretário municipal? Falava para ele o seguinte, olha só, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui porque o prefeito acha que eu posso ajudar a cidade, eu acho que eu posso contribuir, e quando estiver valendo, estamos juntos. Mas, enfim, aí a história é meio comprida, para abreviar essa história, na prefeitura, a janela de tempo era um mandato. Então, era 4 anos. Entendeu? Você faz planejamento, você tem uma lei que você tem que fazer, que você faz planejamento de 5 anos. Tem planejamentos do poder público que é de 10 anos, enfim, por aí vai. Então, assim, é outro ritmo. Então, há um choque de cultura, de valores, de percepção de mundo muito forte quando você bota na mesma mesa, por exemplo, o poder público e uma empresa privada. E por isso que os empresários são muito críticos ao poder público. Não só pelas questões aí que a gente sabe que tem de corrupção, coisa desse tipo, mas principalmente por conta da burocracia, por conta do ritmo, por conta da eficiência. E aqui que você precisa
a partir desse momento, se você está entrando num novo modelo de sustentabilidade, que é o que eu defendo, que é para você conseguir estar trazendo para a sua instituição apoio de empresas privadas. Hoje a gente está aqui com 87 empresas, eu acho que já são 88, depois eu vou confirmar. Empresas que nos apoiam, e muitas, né, várias, por mais de 10 anos, isso não cai do céu. Isso não é um pozinho de pirlim-pim-pim. Isso é fruto de muito trabalho, mas principalmente também de um alinhamento de interesses, de um alinhamento de valores, de entender como é que esse processo funciona. E aí o que acontece? Um dos elementos mais vitais para a indústria, para a empresa privada, seja de serviços, comércio, não importa, é a eficiência. Nenhuma empresa, nenhum empresário, nenhum empreendedor, nenhum gestor de empresa privada aceita passivamente o desperdício, a ineficiência, o mal feito, um serviço de baixa qualidade, o retrabalho. Então, isso são valores que são muito caros para a indústria, porque pode ser a diferença. Quando eu falo indústria, porque eu estou lembrando da minha época, né? Mas aí eu estou, de maneira geral, das empresas, tá? Então, assim, você ter uma prestação de serviço que seja de qualidade, eficiente, que você entenda a pressa que a empresa tem. Às vezes é difícil para quem é do terceiro setor, muita gente do terceiro setor às vezes veio ou ou veio do setor público, é um servidor público de repente aposentado, ou enfim, ou não é aposentado, ou veio, por exemplo, da academia, de universidades, faculdades, às vezes são professores, ou vem das igrejas, fiéis de igreja, pessoas ligadas à igreja, pastores, né, que acabam montando uma associação, uma instituição. Então, a gente tem que ter essa clareza, gente. Se você quer ter parcerias de qualidade com empresas privadas, você precisa fazer um alinhamento, ter um alinhamento de interesse, fazer um alinhamento de interesse, tá? E com isso, você vai conseguir alinhar o que você está entregando com o que ele quer receber. Simples assim. E eu vejo quantas instituições não têm clareza disso, não percebem isso, porque às vezes vem de uma realidade muito diferente. É aquela coisa do setor público, ou da academia, ou de outros setores, que o tempo parece que ele tem... O cara parece que tem mais tempo. Como assim ele quer para amanhã? Ele me está falando para mim hoje, como que ele quer amanhã? Não, se ele pediu alguma coisa hoje, vamos entregar hoje. Não vamos deixar para amanhã. A lógica de empresa privada é muito caro, tempo é muito caro, é um elemento essencial para a coisa acontecer. Então, se você... eu estou precisando repor alguns jogos. Por exemplo, empresa agora, no meio da pandemia, toda essa confusão, todo mundo aqui, a equipe nossa aqui está tudo em home office. A empresa precisa cumprir a cota de aprendizes. Entra em contato com a gente precisando fazer seleção de jovens, mas não tem candidato para você. Vocês nos ajudam? Claro que a gente ajuda. A gente consegue fazer a matrícula jovem? Claro que a gente consegue fazer. A gente se vira com toda a segurança, com todo o cuidado, faz a entrevista com o jovem pelo WhatsApp, usa outras, entendeu? Pensa fora da caixa, usa outras estratégias. O que importa é o seguinte, o cliente, sabe aquela máxima? O cliente tem sempre razão? E é isso. A sabedoria popular, para mim, é o suprassumo da sabedoria, entendeu? Então, gente, diz primeiro aqui, para mim, como é que vocês estão achando? Está fazendo sentido para você o que eu estou falando? Fez sentido até agora? Como é a importância de você fazer um alinhamento de interesses com as empresas parceiras? E quem vem da iniciativa privada, tá? Vai ter talvez um pouco mais de facilidade de entender isso. E quem não vem de outro, né? Vem do serviço público, vem das universidades, da academia, ou vem de outros setores,
de repente vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas se você estiver presente para essa diferença, a coisa começa a clarear. Começa a ter uma clareza melhor. Tá? Tem uma frase, né, que um amigo meu me falava, e depois eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco eu falo para vocês uma frase que um amigo meu me falava que eu adorava, sempre adorei. Mas vamos lá. Valéria falando sim, fez todo sentido. A Ferreira sim. Terezinha sim. Obrigado, gente. Vamos seguir em frente. Olha só. Nesse processo de alinhamento não é subserviência. Alinhamento não é subserviência. Alinhamento é você entender como é que o outro funciona, o que é caro para o outro, o que você precisa entregar de valor, desde que não vá ferir o seu limite moral. Não vai ferir, né, a legalidade. Não vai ferir o que nos é mais caro. E eu vou dar um exemplo para vocês com uma história que aconteceu comigo e que eu acabei desenvolvendo, né, ajudou a desenvolver o vitiligo que eu tenho nas mãos. Em 2006, quem já conhece minha história, já ouviu falar, vou falar rapidamente aqui. Em 2005, a gente estava para fechar a instituição aqui em Macaé. A instituição Aviva Rio tinha uma unidade em Macaé que eu coordenava, e essa unidade em Macaé era mantida pela matriz, né, pela instituição no Rio de Janeiro. E aí chegou em final de 2005, o diretor financeiro falou para mim que não tinha como manter mais, que ia ter que fechar a instituição. História cumprida, deixando ela curta, eu continuei perseguindo, batalhando, tentando, e aí surgiu a oportunidade de eu estar a gente está fazendo um programa com a Petrobras do Jovem Aprendiz. Foi quando tudo começou. Em 12 de junho, Dia dos Namorados, né? 12 de junho de 2006, a gente começou a trabalhar com o Jovem Aprendiz através de uma parceria com a Petrobras. Gente, a Petrobras, em 2006, era o Brasil que tinha dado certo. E aqui em Macaé, era a realeza, assim. Os caras que andavam com crachá verde da Petrobras, que era funcionário da Petrobras, parecia que os caras tinham sangue azul. Entendeu? Petrobras mandava muito naquela época. E eu fiquei muito feliz de poder atender a empresa. E aí, naquele momento, eu fui perceber o porquê que dava certo a Petrobras naquela época, né? Por que a Petrobras, mesmo com todos os problemas que houve, mesmo toda aquela confusão de petrolão, aquela coisa toda, mas a empresa não é aquilo, né? A empresa, eu não sei quantos funcionários tem, mas aqui em Macaé são, sei lá, 12, 13 mil funcionários da própria Petrobras, fora a força de trabalho terceirizada, que era tipo 40 mil, 50 mil pessoas, enfim, de todo lugar do Brasil que vinha para embarcar aqui. Mas a Petrobras, só a Petrobras, crachá verde, 12 mil pessoas. E aí, o que acontecia? Olha, eu estava naquele momento, a instituição tinha mandado fechar aqui, aí eu consegui uma prorrogação e começamos a fazer o programa da Petrobras. Quando eu comecei, eu era sozinho. Aí fechou o contrato da Petrobras e eu contratei a Michele, que é uma assistente social. E aí depois eu contratei o Rafael, que é um jovem aqui que para trabalhar como auxiliar administrativo, auxiliar de escritório. Éramos nós três. Depois eu contratei alguns educadores e começamos a tocar o bicho. Beleza, gente. O chicote era pesado. A Petrobras, eu brincava dizendo que eu era abduzido. Entendeu? É como se tivesse, sabe aquele filme que tem uma nave espacial que chupa você para dentro da espaçonave? Quantidade de relatórios, prestação de contas, de exigência, de não sei o quê. Olha, e aí tem a frase que o Dr. Wagner, né, advogado aqui que atende a gente,
falava para mim: Alexandre, nós fomos polido no esmeril. E esse polido no esmeril, gente, eu vou te falar uma coisa. Naquele momento que eu estava sendo esfregado no esmeril, correndo para cima e para baixo, sem ter hora, sem ter dia, confusão danada, a Petrobras inventava: não, a gente quer fazer agora um evento com jovens em outra cidade, né, de Rio das Ostras. Aí correr atrás de coffee break, correr atrás de som, correr atrás disso, correr atrás daquilo para poder fazer o evento, entendeu? E, pô, mas você está fazendo em cima da hora, não tem... Não, mas eu quero, tem que fazer, está aí no contrato, vocês têm que atender. Olha, era o inferno, no bom sentido. Por que no bom sentido? Porque fez a pele ficar grossa. Eu nunca aprendi tanto quanto no período que eu trabalhei para a Petrobras. Porque a Petrobras, ela passava você no moedor de cana, torcia, sabe aquela fazer caldo de cana? O cara passa a cana, depois ele dobra, passa de novo, dobra, passa de novo para tirar todo o caldo. Então é assim, não tinha hora, não tinha dia, era um estresse danado, entendeu? A cobrança danada. Chegava a um ponto teve dia que eu pensei em jogar a toalha. Sinceramente, falo para vocês. Graças a Deus eu não joguei. Sabe por quê? Porque depois desse batizado, o couro ficou muito mais grosso e a gente ficou muito mais bem preparado para o mercado. Que no momento que eu caí dentro, caí de cabeça nesse processo, me apropriei, estudei muito a legislação. Tinha um evento do Ministério do Trabalho falando sobre lei de aprendizagem, eu ia para dentro. Tinha um seminário, eu ia para dentro. Entendeu? Fiscalização do Ministério do Trabalho, a empresa pedia para eu acompanhar, eu ia junto. Por quê? Porque eu estava aprendendo, estava que nem uma esponja, sugando, aprendendo. A instituição naquela época não tinha carro, né? O carro era o meu carro. Então, assim, assistente social tinha que fazer visita domiciliar, tinha que fazer um atendimento a algum jovem, eu ia junto, eu era o motorista. Mas eu não ficava dentro do carro esperando. Eu ia fazer atendimento junto, porque eu queria aprender com ela, eu queria me desenvolver. Apesar de não ser assistente social. Entendeu? Mas depois de quase 15 anos fazendo isso, tanto as psicólogas daqui aqui da instituição, quanto assistente social, quanto toda essa equipe técnica, com formação, com mestrado, pessoas altamente competentes, vem aqui na hora que o bicho pega, na hora que tem um abacaxi sério, para pedir para eu fazer um atendimento. Por quê, gente? Não estou dizendo que a qualificação não é importante, pelo amor de Deus, claro que é, e aqui a gente tem uma equipe muito qualificada para isso, tá? Mas a dedicação e o tempo permite que você vá acumulando experiência, conhecimento, mas é botar a mão na massa, é ir para dentro mesmo, é poder, vai atender o jovem, vai atender as famílias do jovem, vai junto. E vai entendendo a lógica. É lógico que tem gente que vai ter mais facilidade com isso, vai ter gente que vai ter menos. Até que choca com o seu limite moral. E é aí que eu quero falar um pouquinho com vocês com relação ao limite moral. Eu acho que é um cuidado que todos nós temos que ter. Tem que fazer um alinhamento de interesses com a empresa parceira até o seu limite moral, até a legalidade, o limite legal. Entendeu? Daqui não dá para passar. É inegociável. Então, por exemplo, a gente fez esse programa da Petrobras e a gente fez uma segunda edição do programa da Petrobras, que foi de 2010 a 2012, acabou rendendo um pouquinho, chegou até 2013. Esse programa da Petrobras de 2010 é um programa que ele começa com um novo desenho que a Petrobras estava fazendo na época e que era um programa que a gente acabou ganhando lá um processo licitatório interno da Petrobras, um processo de escolha, não foi licitatório não, foi um processo de definição de escolha, porque a gente tinha aquelas prerrogativas de licença, dispensa de licitação por conta do notório saber.
E a Petrobras convidou a gente para fazer o programa da segunda edição, que foi em 2010, 2012, até início de 2013, eram 663 jovens em 8 municípios. A gente teve que abrir uma nova sede em Campos dos Goytacazes e a gente tinha unidades em vários municípios aqui. Foi uma operação de guerra, no bom sentido. Aí foi um projeto grande, eram alguns milhões de reais envolvidos, né, por conta de todo atendimento que tinha que fazer. Fretamento de ônibus, carros alugados, uma equipe grande para atender toda essa quantidade de jovens, e fazer o acompanhamento que a empresa queria, enfim. O ponto em questão que eu queria chegar aqui é o seguinte: teve um momento que eu tive um embate com o coordenador da empresa, né? Na empresa naquele momento, por conta de algumas coisas que ele queria que eu realizasse de atividade, que eu entendia que não podia fazer pelo contrato, pela legislação. E sem querer expor nada, nenhuma intimidade, não é o objetivo aqui, e esse coordenador da Petrobras virou depois um grande amigo e tudo mais, mas enfim, chegou um ponto ali que eu cheguei no meu limite moral. Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, tá? E aí, como chegou no limite moral, eu falei, olha só, daqui não dá para passar. Não, mas então vamos romper o contrato? Então faz o que você quiser fazer. Quiser romper, rompe. Quiser acabar, acaba. Não era nada ilícito não, tá, gente? Não era nada assim, não era nada ilegal não. Mas eram coisas que feriam os nossos princípios e, enfim, não estava previsto no contrato e tudo mais. Tá? Não queria... Desculpa, mas eu não posso ir mais longe do que isso aqui que eu já fui. O fato é o seguinte: a gente acabou, ao longo desse programa, né, aprendendo muito, se desenvolvendo muito. E uma das coisas que eu aprendi com muita clareza foi essa questão do alinhamento, mas você deixando claro o seu limite moral. Ao longo dessa minha jornada de quase 15 anos, com essa parceria intensa com as empresas, a gente acabou sempre se posicionando dessa forma. Eu costumo dizer o seguinte: a gente hoje atende 87 empresas, tem em torno de 500 jovens matriculados, já formamos mais de 8 mil jovens. São todos números muito interessantes, tá? Mas tem um número, um dado, que é o que eu mais me orgulho, que é o número 0. São 0 ações trabalhistas em 15 anos de programa, 0 reclamações trabalhistas de algum jovem que se sentiu lesado, 0 denúncias no Ministério Público, 0 denúncias no Tribunal de Contas, entendeu? 0, porque a Petrobras, obviamente, tem a fiscalização do Tribunal de Contas da União, né? Então, assim, 0 problema com o Ministério do Trabalho, 0 problema com o Ministério Público do Trabalho. Isso não é fácil, porque ao longo de quase 15 anos, você vai ter os seus percalços, você vai ter os seus desafios, mas você precisa ter muita coerência com os valores que você carrega, entendendo que os interesses da empresa às vezes não é exatamente o mesmo que o seu, mas você tem que achar um caminho comum. E o caminho comum, gente, que é o grande ganha-ganha do programa, é o jovem dar certo. E o que é o jovem dar certo? É a empresa começa esse programa, o Jovem Aprendiz, meio com aquele gosto amargo na boca do que é obrigatório, do que é mandatório, tem que fazer, tem que cumprir, senão eu vou te multar, etc. e tal. Então ela começa com esse ranço, com essa coisa negativa do que é obrigatório. E o nosso desafio é fazer do limão a limonada.
Como é que a gente faz o limão limonada? O jovem dando certo. O que é o jovem dar certo? Gente, em pouco tempo, se você consegue afetar esse jovem, entendeu? A ponto dele entender a oportunidade que ele está tendo num ambiente tão difícil que a gente tem hoje no mercado de trabalho, empresas hoje fechadas, que aqui em Macaé o prefeito fechou as empresas mesmo, estão contratando jovens para a gente qualificar, sabendo que eles não vão poder, nesse momento, ir lá para a empresa. Não vão poder estar agregando nenhum valor para a empresa. O jovem tem que ter clareza disso, de que é uma enorme oportunidade, mesmo no momento que as pessoas estão sendo demitidas, que os contratos estão sendo suspensos, ele está tendo uma oportunidade quase ao inverso. E uma hora que o jovem está na empresa, situação normal, né, de vida, vamos dizer assim, situação, parece que vai passando o tempo, parece que eu não sei nem mais como é que é a situação normal de vida, né? Falam que existe um novo normal. Eu espero que não seja esse, né? A gente, se Deus quiser, daqui a pouco, em algum momento, vão achar um remédio, um tratamento, não é possível. Mas vamos lá, focando aqui. O grande desafio nosso nesse processo é a gente conseguir afetar esse jovem ao ponto de que ele agarra essa oportunidade como residente, valorize essa oportunidade, porque quando a empresa percebe que o jovem está afim, que o jovem quer, que o jovem não para quieto, é curioso, quer ajudar, entendeu? E isso não é difícil de fazer, gente. Sabe por quê? Porque o jovem começa o programa já sabendo o dia que ele vai estar desempregado, o dia que o contrato termina. Eu sempre faço essa pergunta quando eu estou com jovens, entendeu? Jovens, quem aqui sabe a data de término? Peraí que a bateria do meu computador aqui apitou. Que dia que o contrato de vocês termina? Todo mundo sabe a data. Porque sabe que a partir daquele momento, ele não quer andar para trás. Então, eu sempre falo para o jovem que, olha só, a grande... Ih, caramba, peraí que saiu aqui. Peraí, gente, não vai embora não. Não vai embora não, vou consertar aqui. Deu ruim aqui a câmera. Mas já vai voltar. Os problemas de tecnologia. Só um segundo. Vocês estão me ouvindo? Fala aí se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Espera aí que eu vou trocar essa câmera aí que entrou, que a câmera é ruim. Só um minuto. Pô, na hora que eu estava empolgado, hein? Opa! Voltou. Fala para mim se voltou. Voltou ao normal, gente? Vê se a minha imagem voltou ao normal. Ótimo. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente que atrás vem gente. Vamos lá. Horrível essa, né? Então, gente, na prática, quando você entende que a grande vitória do programa é a vitória em que o jovem dá certo, que o jovem consegue começar a gerar resultado e mostrar, e ele é um programa que o jovem fica 70% do tempo dele na empresa e somente 30% na instituição. Ele aprende muito fazendo. O nosso papel aqui é muito de acompanhar, de apoiar, às vezes de puxar a orelha, mas no melhor dos sentidos, no sentido de que ele não desperdice essa grande oportunidade que o programa oferece. Entendeu? Então, e aí eu queria voltar só
para aquela ideia que eu já falei lá atrás, quando você estiver começando, se você for fazer o programa Jovem Aprendiz, se você for, né, alcançar o título, se a sua instituição quer alcançar o título de entidade qualificadora de aprendizagem, por exemplo, só para citar um exemplo, no sentido dessa cobrança, dessa exigência, da gente realmente ter que responder, é ótimo. É ótimo. É mais ou menos você ir para a academia e você ter que ir lá malhar, puxar, fazer abdominal, e, enfim, esteira. E aí você sai cansado, você sai mastigado, não é verdade? Quando você vai para a academia, que você vai fazer uma malhação pesada, não sei o que, você sai de lá destruído, mas feliz. Porque você sabe que você fez algo que foi bom para você, para a sua saúde e tudo mais. E aí eu queria hoje propor uma coisa diferente para quem está aqui comigo hoje, que é o seguinte. Vamos criar uma hashtag. Sabe o que é aquele hashtag, aquele jogo da velha? Se você pudesse escolher um termo, uma palavra, alguma coisa que eu falei aqui, que meio que representa essa live, qual seria o hashtag? Seria hashtag o quê? Qual é o hashtag dessa... né, uma palavra, um termo que resume um pouco essa nossa live de hoje. Coloca aí, escreve aí para mim, segura aí que eu vou mexer aqui na tomada que a bateria está acabando do computador e já vou voltar aqui para a gente falar sobre isso. Qual é o hashtag de hoje? Segura aí. Hashtag alinhamento. Alinhamento estratégico. Vamos lá. Que vença a maioria. O que vai ser? Hashtag alinhamento. Parceiro alinhado. Oi, Aline. Eu gostei do hashtag alinhamento. E aí, o que vocês acham? Podemos ficar com o hashtag alinhamento? O que vocês acham de ficar hoje com o hashtag alinhamento? Porque cada um falou uma coisa. Então, alinhamento é a coisa que mais se repetiu. Então vamos lá, gente. Hashtag alinhamento. Eu quero pedir um favor para vocês, tá? Vamos fazer um print aí da tela, ou tira uma foto com o seu celular se estiver vendo no computador. Vai lá, pega essa foto, vai lá no Instagram, publica no seu Instagram da sua instituição, não importa, publica e me marca, @alexandrefernandes.social e coloca o hashtag alinhamento. Vamos nessa? Começar a crescer essa nossa tribo, atrair outras pessoas do bem para esse nosso movimento. A ideia de rede é a gente conseguir alcançar o Brasil inteiro. Juntos nós vamos alcançar esse Brasilzão todo, né, compartilhando, afetando, impactando uma mensagem do bem para todo mundo que quiser nos ouvir. Quem topa fazer isso? Ir lá no seu Instagram ou da sua instituição, né, postar a foto, uma foto dessa... Ó, todo mundo tira foto agora. Tô brincando, gente. Fazer um print, eu tirar uma foto aqui da live e aí me marcar lá alexandrefernandes.social. Eu vou botar aqui o endereço.
Social. Aproveite, se você não me segue lá, segue, tem sempre conteúdo lá. Ó, botei no chat aí, alexandrefernandes.social é o endereço. E aí vocês vão me marcar e eu vou repostar o post de vocês no nosso canal e fazer essa mensagem chegar mais longe. Conto com vocês. Fechou? E agora, gente, se fez sentido tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente conversou aqui, se você gostou, manda um like. Só tem 9 likes, que miséria de like, tem 24 pessoas simultâneas e só 9 likes. Será que vocês não gostaram da live? E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque aí o YouTube vai te avisar sempre que tiver conteúdo novo no ar. Pode ser? Vamos junto? Aline, o Instagram é alexandrefernandes.social. Valeu? Gente, isso aí, já cresceu um pouquinho os likes. Gente, fica com Deus, se cuidem, tá? Obrigado pela paciência aqui comigo, obrigado por me escutar. Espero que vocês estejam gostando, que esteja ajudando de alguma forma, tá? Vamos junto aí, terça-feira que vem. Então, terça-feira que vem, terças e quinta, a partir das 4 horas, a gente tem esse encontro aqui no YouTube, essa jornada para a sustentabilidade financeira, live 11. Preparando uma live boladona aí na próxima semana. Então, a gente vai estar realizando do dia 25 a 29 de maio. Deu um bug aqui, que mês nós estamos, né? A Semana da Sustentabilidade Financeira para instituições sem fins lucrativos. Esse evento é um evento para aquelas instituições ou pessoas que querem montar uma instituição, e aí é onde eu mostro, eu vou bem fundo do modelo que a gente usa aqui, como é que funciona, o que deu certo para a gente, permitiu que a gente se tornasse 100% sustentável. A Viva Lagos, a instituição que eu dirijo, a gente aqui é sustentável desde 2006. Não é que foi fácil, mas foi muito realizador, tem sido, né? Vamos lá. Só aqui, voltando aqui, lendo aqui um pouco as mensagens. Daqui a pouco tem aula. Valéria, obrigado pela pergunta da minha sogra. Minha sogra está bem, graças a Deus. Ela comeu alguma coisa que fez mal a ela, mas com 84 anos, qualquer mal-estar vira um problemaço, né? Mas, graças a Deus, ela ficou bem, ela está bem. Obrigado aí pela pergunta e pela preocupação. Alexandre, me manda um direct lá pelo Instagram, alexandrefernandes.social, que a gente conversa assim, sem problema nenhum, tá? Melhor lugar é lá pelo direct no Instagram. Só fazer um último parênteses aqui, gente, antes da gente terminar, eu acho que ainda dá tempo, que eu acho interessante. A Anísia falou aqui, com certeza essa experiência com a Petrobras, tudo na instituição cresceu muito. Anísia, eu também acreditava nisso. E sempre foi por isso que eu trabalhei, né, corri atrás de atender a Petrobras, atender bem a Petrobras. E com certeza foi uma experiência muito proveitosa para a gente. Agora, sabe que, por incrível que pareça, desde 2013, a gente não atende mais a Petrobras. Houve uma mudança interna da empresa, aqui na empresa, de diretoria, não sei o quê. E aí, o coordenador, aquele que eu contei da história, se aposentou, enfim. Eles fecharam a parceria com uma nova instituição, o que é super legítimo, né? Ninguém tem lugar marcado nesse mercado.
Mas, por incrível que pareça, quando a gente atendia a Petrobras, a Petrobras, quando você atende uma grande empresa como a Petrobras, ela te suga tanto que você consegue dar pouca atenção às outras empresas. Então, na verdade, quando a gente perdeu a Petrobras, naquele momento, a gente perdeu 85% da nossa arrecadação. Ficamos só com 15%. Eu tive que enxugar a equipe, tive que cortar na própria carne, eu passei a receber 40% do que eu recebia, eu como em termos de remuneração. Enfim, tivemos que apertar o cinto. Mas, de lá para cá, isso foi em 2013. De 2013 a 2020, 7 anos depois, o fato da gente não ter uma empresa dessa, né, que tomava todo o nosso tempo, nos permitiu ir conseguindo empresas, não só empresas grandes, mas principalmente empresas menores. E é interessante isso, tem empresa que te contrata 2 jovens, 3 jovens, 5 jovens, ela tem uma despesa com você tão pequena que, se ela está satisfeita com o seu trabalho, obviamente, uma relação que vai embora a vida toda. Então, assim, hoje a gente tem um colchão, uma base, melhor dizendo, com 87 empresas, e empresa que tem com a gente 50 jovens, empresa que tem 1 jovem, 2 jovens, de todo tamanho. Ou seja, a gente diluiu o risco, percebe? Quando a gente estava muito em cima da Petrobras, a Petrobras me apertava, eu ficava sem dormir, eu passava mal, tinha pico de pressão. Por quê? Porque eu estava muito na mão da Petrobras, percebe? Então, a grande sacada do Jovem Aprendiz, no caso que eu estou falando do programa Jovem Aprendiz, que é o que a gente faz aqui, né? É você poder diluir o risco com dezenas, quiçá centenas de micro, pequenas e médias empresas. Entendeu? Empresa que vai pegar 1 jovem, vai pegar 2 jovens, vai pegar 3 jovens. Aí, se uma empresa atrasa um pagamento, não pesa para você, porque você está, entendeu? Dilui o risco. Tá bom? Só para deixar esse aprendizado que eu tive com a vida. Valeu, Cláudio. Cláudio de Tatiaia, Terra Boa. Gente, então é isso aí, tá? Eu tenho daqui a alguns minutos a aula aí, quem for aluno da RNA, mandei aí o convite pelo e-mail e a gente se vê daqui a pouquinho, lá no Zoom. Gente, é isso aí. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus e vamos junto.